todas essas pessoas aí do STF, principalmente Alexandre de Moraes, estão envolvidos até o talo em relação a esse escândalo do Banco Master, né? E agora fica nessa expectativa, né? Nessa expectativa imensa da contagem regressiva pela delação de Vorcaro, né? A gente realmente espera que ele coloque a boca no trombone e que essa delação realmente seja sincera, né? Transparente. É meio difícil acreditar numa transparência envolvendo todas essas pessoas, né? Mas a gente tem um fundo de esperança, porque olha só, não só o Vorcaro vai delatar, mas tem os diretores do Banco Central, executivos e empresários que também fazem parte dessa possível delação, né? E essa decisão de confirmar essa prisão preventiva de Vorcaro foi determinada pelo André Mendonça. Então, o fato dele ser o relator do caso e estar à frente dessa situação, eu acredito que realmente está para acontecer. Mas existe uma ansiedade muito grande, né? Na verdade, eu acredito que essa ansiedade seja porque nós estamos esperando tanto por uma oportunidade de trazer a verdade à tona, né? Já são anos que a gente vê abuso após abuso sendo cometido sempre pelas mesmas figuras. É como tu mencionou antes, Laísa, né? O teatro, e parece que é bem isso mesmo, né? Sempre as mesmas figuras com ações e decisões extremamente abusivas. Quem vive de opinião, aqui como nós, com medo, inclusive, de falar, porque foi uma mudança tão brusca de cultura no Brasil. Então, eu acredito que essa ansiedade seja porque é o nosso fio de esperança que resta ainda de que algo possa acontecer e ser revertido no nosso país. Então, para todo mundo que ama o Brasil, que acredita, né, que continua morando aqui, é a oportunidade. Agora, tem essa questão das delações e a vantagem é que quem delata antes costuma ter mais benefícios, né? Consegue negociar melhor as suas condições exatamente por ter ainda informações inéditas que podem vir a ser delatadas. Então, eu acredito que isso deva começar a acontecer logo. Quem pegar primeiro vai se dar melhor nesse caso. Vamos ver, vamos aguardar. Agora, eu ser sincero, tu foi um amor com ele, né? Ele vai botar tudo no ventilador para tentar salvar a própria pele, até porque diz que ele está sofrendo emocionalmente na prisão, bastante, por não ter tido a domiciliar aprovada, né? Então, vamos aguardar. Olha, esse reality show Circo Brasil é incrível. Todo dia um novo capítulo surpreendente. Parece uma novela mexicana, né? Mas é uma novela brasileira mesmo. Triste dizer isso, mas é verdade. E está acontecendo aqui, né? Bem nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. É até complicado. Agora, sobre essa delação de Vorcaro, existe rumores, Ali, e até interessante a gente trazer isso aqui, que ele vai mirar nos alvos políticos e vai poupar o STF. Os advogados que acompanham o caso Master relataram à CNN que a ideia inicial dessa delação de Daniel Vorcaro é mirar em políticos e poupar o Supremo Tribunal Federal. Por que será, não é? Pelo menos 3 motivos são colocados na mesa para esse desenho inicial, segundo fontes próximas a Vorcaro. Eu tenho, na verdade, não são 3 motivos, são 3 nomes, né? Fora outras pessoas que estão envolvidas, mas enfim, isso é apenas um comentário interno aqui, porque dá até medo da gente falar, né? Primeiro seria uma forma de obter a validação da Procuradoria-Geral da República para uma delação, tendo em vista a proximidade de Paulo Gonet com os ministros do STF. Não só do STF, mas também do próprio Daniel Vorcaro, né? Porque eles tomaram uísque juntos, né? Lá em Londres, né? Fumaram charuto, bebemoraram, aquela coisa que a gente já sabe, enfim. E agora a gente sabe também devido à relação próxima que ele tem com o Moraes, de quem se aproximou, né, muito, e ainda fechou um contrato de 129 milhões de reais com o escritório de Viviane Barça, esposa de Moraes. Ou seja, ele tem uma amizade muito grande com esses ministros do STF, né, com o Paulo Gonet, que é da Procuradoria-Geral da República. Diante dessa relação, Ali, você acha que realmente ele vai chegar ao ponto de colocar essas pessoas na mira da Polícia Federal? Ele realmente vai entregar os nomes
desses caciques todos aí do STF, ou você acha que nesse primeiro momento ele vai tentar entender qual que é essa blindagem que ele tem? Eu acho que, assim, a questão pessoal, eu penso que nessa hora vai pro ralo, né? Ele não tem saída a não ser se delatar mesmo, né? O famoso dedo duro. Mas por que poupar o STF, a meu ver? Quem vai julgar o caso, né? Então deve estar havendo uma negociação para salvar o STF como instituição, inclusive. Que eu acho que esse nós passamos pela maior crise institucional do Brasil em relação especialmente ao judiciário, e seria a forma, ele não delatar os iluministros, né? Seria, de repente, uma das condições, eu estou aqui na suposição, certo? Seria uma das condições, talvez, para essa delação. Lembrando que a própria relação do PGR também é completamente contaminada com o STF e com o Forcar, como tu bem lembrou, Laísa, o esquisinho lá em Londres. Então, eu acredito que seja mais uma questão estratégica, porque vai queimar os laranja, né? Vai pegar aí um bode expiatório ou outro para poder entregar, satisfazer a polícia, satisfazer a justiça, eventualmente, a opinião pública, e poupar os ministros, talvez numa tentativa realmente de blindar a própria instituição e, quiçá, alguém mais, né? A gente acabou de falar aqui de um incômodo do presidente Lula com a situação do Alexandre de Moraes, vai saber. E o incômodo dele, eu acho que é muito por conta desse ano eleitoral, né? Na cabeça dele, eu acho que ele ainda tem chance de voltar, né? De se reeleger e tudo mais, mesmo diante de todos esses escândalos, não só do Banco Master, né, Ali, mas também envolvendo o próprio filho dele, o irmão dele, aquela coisa toda que a gente sabe no escândalo do INSS, né? Enfim, então tem muita coisa ainda a ser descoberta. E como a gente fala no ditado popular aqui, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Agora, exatamente. ainda falando sobre o Daniel, falado ainda da fraude do INSS, que essa semana ainda não aconteceu nada, né? Pois é, ainda não tivemos, né, vamos dizer assim, nenhuma atualização, né, assim, referente ao caso. Mas eu tenho certeza que até sexta-feira muita coisa vai acontecer e a gente vai trazer aqui também.